crianças! E aí, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa primeira aula de revisão? Então, hoje nós vamos relembrar um pouquinho do que a gente já aprendeu. Mas, antes disso, você se lembra do que nós vimos na semana passada? Nós, na semana passada, fechamos o nosso conteúdo de lugares sagrados e hoje a gente vai começar, então, a nossa revisão dos conteúdos do ano todo. E para isso, eu vou pedir para você separar o seu material de anotação, aquele que a gente sempre usa, e a gente volta para começar a nossa aula de revisão, combinado? Então, pega lá o seu material que eu estou te esperando. Agora que você já está aí com o seu material, tem até aí uma colinha do que a gente já aprendeu, porque é o mesmo material que a gente usa o ano todo. Nós vamos começar a nossa aula de hoje com uma viagem no tempo. Então se prepara que nós vamos voltar lá para o mês de abril, combinado? Então curte aí essa viagem no tempo. E aí nós voltamos lá para o começo de tudo, quando nós nos conhecemos. Lembra daquela aula que eu me apresentei para vocês, nosso primeiro momento juntinhos? Na nossa primeira aula, nós aprendemos sobre mitologia. E agora eu quero saber se você se lembra o que é mitologia. Por isso, responde aí no seu caderno, o que é mitologia?
Conseguiu lembrar certinho o que significa essa palavra? Vamos pesquisar no dicionário, então? Acompanhe a leitura comigo. Segundo o dicionário, mitologia é o conjunto de mitos próprios de um povo, de uma cultura determinada ou de uma tradição. Uma ciência cujo objetivo é o estudo e interpretação dos mitos, de sua origem, de seu significado, considerados do ponto de vista filosófico, antropológico e cultural. Então, a mitologia é esse conjunto de histórias, de narrativas religiosas, de narrativas sagradas, que contam a história dos deuses, de como eles criaram o mundo, de como eles criaram a natureza, de como eles criaram as pessoas. Mas então, se isso é a mitologia, o que são os mitos? O que é esse objeto de estudo da mitologia? Responde aí no seu caderno e a gente já volta para pesquisar no dicionário.
Lembrou então o que são os mitos para responder? De acordo com o dicionário, os mitos são histórias cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza, fatos históricos ou aspectos da condição humana. Por isso, que para as histórias religiosas, para os textos religiosos, essas narrativas que contam as histórias dos deuses, nós damos o nome de mito. Nós temos mitologia grega, que nós estudamos bastante nas aulas de história e de filosofia. Nós temos mitologia nórdica, que são povos muito antigos, mas nós temos a mitologia hindu, a mitologia iorubá, mitologia judaica, mitologia cristã. Cada cultura, cada religião vai ter o seu conjunto de textos e de narrativas. E esses mitos têm algumas funções. Você se lembra? Nós vimos as funções dos mitos, não só nas nossas aulas, mas você deve ter visto em outros anos na escola. Vamos ler juntos algumas funções do mito? As 3 principais são: primeiro, explicar. O presente é explicado por alguma ação que aconteceu no passado, cujos efeitos não foram apagados pelo tempo. Como, por exemplo, uma constelação. Existe porque há muitos anos crianças fugitivas e famintas morreram na floresta, mas uma deusa levou-as para o céu e transformou-as em estrelas. Então, essa primeira função do mito é explicar a origem de alguma coisa, como esse exemplo que o texto traz. Tem uma história indígena que explica que uma determinada constelação, ela existe hoje porque há muitos e muitos anos atrás esse conjunto de crianças foi até a floresta e uma deusa se compadeceu dessas crianças e transformou elas em estrelas. Existem vários mitos que vêm para explicar o surgimento de alguma coisa. Várias histórias religiosas que são explicações, principalmente de elementos da natureza. Tenho certeza que você conhece algumas aí e que você já deve estar pensando nelas. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma dessas histórias. A segunda função do mito é organizar. O mito organiza as relações sociais, de modo a legitimar e determinar um sistema complexo de permissões e proibições. O castigo destinado a quem não obedece às regras funciona como intimidação e garante a manutenção do mito. Então, algumas dessas histórias religiosas, elas vêm também para organizar aquele grupo, para mostrar o que é errado e o que acontece com a pessoa que comete aquele erro. Então, essas histórias religiosas, elas explicam a origem das coisas e elas ajudam a organizar aquela comunidade religiosa, a trazer essas regras, essas normas de conduta. E a terceira função do mito é compensar. O mito conta algo que aconteceu e não é mais possível de acontecer, mas que serve tanto para compensar os humanos por alguma perda, como para garantir-lhes que esse erro foi corrigido no presente, oferecendo uma visão estabilizada da natureza e do meio que a cerca. Eu vou contar para você agora um texto religioso, uma narrativa, um mito religioso, que ele traz essas 3 funções. Quer ver só? Ele está nesse livro. É uma Bíblia, isso mesmo. Ele está lá no comecinho da Bíblia, ele faz parte da cultura judaico-cristã. Está lá bem no comecinho, no livro de Gênesis. E lá no livro de Gênesis tem uma história chamada O Dilúvio. Você já ouviu essa história? Já ouviu falar dessa história? Se você não se lembra da palavra dilúvio, eu vou te dar uma dica. Já ouviu falar da Arca de Noé? Isso mesmo. Então, eu vou ler um pedacinho aqui, depois eu te conto o que aconteceu no final, porque a história na Bíblia é bem longa, certo? Então, olha só.
Deus viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mal tudo que o coração dos homens pensava. Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e o seu coração ficou triste. E Deus disse: farei desaparecer da superfície da terra os homens que criei, e com os homens, os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter-os feito. Mas havia um homem que encontrou graça aos olhos de Deus. Era Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus viu a terra. Estava tudo errado. Toda a carne tinha uma conduta perversa. Então Deus disse a Noé: chegou o fim de toda a humanidade. E eu decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu os farei desaparecer. Faça uma arca de madeira. Tu a farás de caniços e calafetarás com betume por dentro e por fora. Aí aqui ele explica para Noé qual o tamanho que essa arca tinha que ter, como que ela devia ser feita. Ela tinha que ter 3 andares. Então, Deus manda Noé separar os animais, alguns de casal, alguns tinham 3 animais, colocar dentro dessa arca, entrar nessa arca junto com a sua família, com os seus filhos e a sua esposa, e durante 40 dias e 40 noites choveu. Choveu muito, inundou todo o planeta Terra, e todas as pessoas e todos os animais que não estavam dentro da arca morreram. Quando acabaram os 40 dias e 40 noites, a água começou a baixar. Noé ainda teve que ficar um tempinho ali dentro da arca até que toda a água baixasse. Mas quando Noé saiu da arca, Deus colocou no céu uma coisa para lembrar Noé e a sua família de que Deus nunca mais ia destruir a terra com água. O arco-íris. A história de Noé é uma história bem complexa e ela é bem longa. Eu li só um pedacinho de como ela está escrita na Bíblia. Mas a história de Noé, ela vem para mostrar para a gente, ela explica de onde vem o arco-íris, como que ele surgiu e por que ele aparece no céu quando chove, que é para acalmar o coração dos homens e eles entenderem que nunca mais a terra vai ser destruída com água. Ele organiza aquela comunidade porque ele mostra para as pessoas o que acontece quando as pessoas têm o seu coração muito cheio de maldade e quando a violência se instaura numa sociedade. E ele também vem com a promessa de que Deus vai cuidar da humanidade e que ele nunca mais vai destruir o planeta Terra com água. Então essa é uma das histórias da mitologia judaico-cristã e que vem para explicar para a gente muitas coisas que são importantes para quem segue então as religiões como o judaísmo e o cristianismo. E essa história da Arca de Noé, ela já entrou na cultura popular e mesmo quem não é judeu e não é cristão conhece muito bem essa história. Nós temos aí muitos filmes, músicas, livros infantis, livros adultos que tratam dessa história da Arca de Noé. E essas histórias, elas são passadas de geração em geração de diferentes formas. Nós temos os livros sagrados, que trazem essas histórias, como esse que eu mostrei para vocês na aula de hoje, que nós vamos ver agora alguns livros sagrados que são bem conhecidos no mundo. Vamos ler juntos o nome desses livros? Então, alguns exemplos de livros sagrados: o Alcorão do islamismo, a Bíblia do cristianismo, a Codificação Espírita do espiritismo, os Vedas no hinduísmo, o Guru Granth Sahib no sikhismo, Tanakh no judaísmo e os Analectos de Confúcio no confucionismo. Então esses são alguns dos livros sagrados que a gente tem nas religiões do mundo hoje. Mas além dos livros sagrados, existem aquelas religiões que não têm um livro.
São religiões que passam os seus ensinamentos através da tradição oral, através da contação de história, através das conversas. Então essas histórias são passadas de geração para geração pela tradição oral. Mas agora, pensando nos nossos dias, em como nós vivemos hoje, eu vou te propor uma reflexão. E essa reflexão eu vou pedir para você copiar no seu caderno, aí você vai ter um tempinho para pensar e escrever o que você pensou sobre ela, certo? Então, vamos ler juntos? As histórias antigamente eram passadas de geração em geração. Hoje em dia, quais as formas de transmitir histórias e ensinamentos? Então, copia lá essa pergunta, reflete um pouquinho e responde que a gente já volta.
Quais formas de passar essa história que você conhece? Eu tenho aqui algumas que são mais tradicionais, que são os livros sagrados, como esse que a gente viu na aula de hoje, que mesmo sendo uma técnica bastante antiga de passar os ensinamentos, ele continua sendo usado. Nós temos hoje também livros de literatura. Mesmo naquelas comunidades de tradição oral, nós já temos vários livros de literatura que contam as histórias desses povos. E nós temos hoje em dia algumas outras formas de transmitir essas histórias e esses textos. Hoje, além dos livros sagrados e da conversa com os mais velhos, nós temos várias formas de transmitir nossas histórias e ensinamentos. Vídeos, podcast, redes sociais, entre outras. Vou pedir para você copiar essa informação que é super importante e a gente já volta.
Além dos mitos e narrativas, ou seja, que fazem parte da doutrina e da tradição de uma determinada religião, existem outros textos escritos pelos devotos para passar os ensinamentos. Essa informação também é muito importante. Eu vou pedir para você copiar e a gente já volta de novo.
mesmo naquelas culturas que eram acostumadas a passar os seus ensinamentos e as suas histórias somente através da tradição oral, nós já temos hoje várias outras formas de passar esses ensinamentos. Mesmo aquelas religiões que não tinham o hábito de registrar em livros sagrados os seus textos, os seus mitos, as suas narrativas, hoje nós temos livros de literatura que fazem esse papel de transmitir esses saberes, esses conhecimentos. Nós já temos vários vídeos na internet, na televisão, podcast. Nós temos tantas formas de compartilhar esses ensinamentos, e são ensinamentos que servem também não só para as pessoas que seguem aquela determinada religião ou que fazem parte daquela cultura. Eu vou ler para vocês agora um pequeno poema que faz parte desse livro do Thiago Haki. O nome do livro é A Pescaria do Curumim e Outros Poemas Indígenas. E aqui tem um poema muito legal falando um pouquinho sobre essa cultura indígena, que é uma das culturas que não tinha o hábito de registrar as suas histórias em livros sagrados. Vamos acompanhar? Curumim da Floresta. Eu nasci no meio da floresta, em uma noite de céu estrelado. Lá longe os pássaros faziam festa. Eu, curumim pequeno, já sorria acordado. Me deram o nome de Haki, que significa morcego. Foi dado pelo velho Paini, aquele que conhece o segredo. Cresci tomando banho de rio, andando pela floresta. Gostava de andar de canoa a fio. Tudo tinha uma alegria, era a maior festa. O que eu mais gostava era de ouvir a minha avó contando história. No início da noite, ela nos chamava. Como era bonito, só alegria. Está aqui na minha memória. Eram histórias que às vezes davam medo. Algumas revelavam segredos. Outras me faziam sorrir. E tinham aquelas que não me deixavam dormir. Todas cresceram comigo. Me ensinaram a respeitar, a temer o perigo e a nunca esquecer a minha avó querida. Então esse poema do Thiago Haki fala um pouquinho sobre a cultura dele, que é a cultura indígena, mas conta pra gente também muito sobre a função dessas histórias que nós aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos líderes religiosos, com as pessoas mais velhas da comunidade. Essas histórias, esses mitos, essas narrativas que fazem a gente compreender o mundo, de onde vieram as coisas, para onde nós vamos, quem nós somos. Os mitos religiosos, eles fazem parte da nossa identidade, mesmo que a gente não professe aquela fé, como nós vimos que é o caso da história da Arca de Noé. Quantas pessoas no mundo inteiro conhecem e contam essa história? Os mitos religiosos, eles fazem parte do nosso dia a dia e são uma parte muito importante da nossa história, da nossa identidade, de quem nós somos. Então nós terminamos aqui a nossa revisão de hoje, falando aí sobre os mitos, sobre essa transmissão dos conhecimentos e dos ensinamentos religiosos, seja pela tradição oral, pela fala, seja por livros sagrados ou ainda com novas tecnologias, com novas formas de compartilhar com os outros essas histórias e esses ensinamentos. Na semana que vem a gente volta para ver mais um pouquinho da nossa revisão do ano de 2020. Então fiquem bem, lavem muito bem as mãos, lembrem de tomar bastante água e nós nos encontramos na semana que vem para mais revisão, mais diversidade religiosa e mais conhecimento. Até lá!